Bom dia, pessoal. Paz e graça da parte de Nosso Senhor. Amém? Tá tudo bem com vocês? Fecha teu olho e coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Criador de todas as criaturas, visíveis e invisíveis. Nós entramos na sua presença em nome do Senhor Jesus mais uma vez, para poder aprender mais um pouco de Ti. Fala, meu Deus, usa o seu mensageiro para nos dar cada vez mais informações a respeito do Teu reino, o lugar de onde viemos e certamente para onde desejamos retornar. Cuida para que todos tenham entendimento aberto e que possamos ter uma boa aula em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua família, dos seus entes queridos e que você prospere, porque Deus é um Deus de prosperidade. Olha só que coisa interessante. Bom, eu queria dizer a vocês o seguinte: há uma operação por trás do advento da cruz. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas é preciso sempre estar lembrando, porque o ser humano tem a memória muito curta. Por que Cristo foi crucificado? Bom, porque alguém que veio lá do céu, alguém que existia lá no céu, uma das criaturas feitas por Deus, se corrompeu e terminou corrompendo toda a humanidade. Se você parar para prestar atenção, no universo, na sua vida, para todo lado positivo existe o negativo. Para tudo na sua vida tem uma alternativa. Quente, frio, molhado, seco, positivo, negativo. Então não faria sentido ter só o lado positivo. Era preciso que se tivessem os dois lados para que o ser humano tivesse tivesse a possibilidade de escolha. Então, eu pergunto a você: Deus já sabia que tudo isso ia acontecer com Jesus? Claro que sabia. A palavra é enfática em afirmar que Jesus, desde o início da criação, estava com ele. Né? Jesus, desde o início da criação, já era filho de Deus, o filho amado de Deus. Sempre foi. Talvez até isso tenha, de certa forma, despertado o ciúme e a inveja em Lúcifer. Bom, o fato é que esse ser foi lançado aqui e causou grande destruição. A destruição que você vê até hoje é causada por ele. Mas o foco aqui é tentar mostrar para você mais uma vez, todas as vezes que eu puder, eu vou relembrar você do porquê da crucificação. Por que Jesus foi crucificado? A primeira coisa que você precisa ver é que o ministério de Jesus, tecnicamente falando ou biblicamente falando, é muito curto. Dura apenas 3 anos. Por quê? Começa quando ele foi batizado com 30 anos e o ministério dele foi até os 33 anos, quando terminou com a sua crucificação. Por que tudo isso aconteceu? Porque era necessário que o ser humano tivesse alternativas. Deus nos fez a imagem, sua imagem e semelhança, mas Deus também nos deu o mesmo direito de escolher o que nós queremos, embora que todo mundo saiba que o que existe na nossa vida, a regra, como dizia aquele comentarista esportivo, a regra é clara. Para toda ação existe uma reação. Para tudo que o que acontece na sua vida hoje é consequência do que você fez no passado. Não tem como errar. Então, se você sabe disso, usa um pouquinho da sua inteligência, da inteligência que Deus te deu, e começa a fazer coisas boas, a plantar coisas boas. Por quê? Porque você vai colher coisas boas. Mas se você continuar no erro, continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Entende? Compreende isso? Então, o mal veio a esse planeta. Era necessário que Deus abrisse uma porta. Era preciso que Deus abrisse uma lacuna jurídica, uma porta jurídica para que o ser humano pudesse, pelo menos os que quisessem, pudessem passar. A questão existem 3 cantinhos. Todo ser humano tem a mesma dúvida: o que acontece depois da morte? Bom, vamos explicar pela enésima vez.
Existem 3 filas. Imagine 3 filas de banco. A primeira fila, você passou por ela, volta para casa. É o famoso túnel branco que você vê. Na realidade, quando você passa pelo túnel branco, tudo que há de pecado em você, tudo que há de ruim em você, tudo que poderia fazer com que o seu espírito fosse morto, é limpo ali. Jesus limpa você antes de você voltar para casa, porque senão a Shekinah, a luz de Deus, consumiria você facilmente, você deixaria de existir. Primeira filinha. Segunda filinha, fica dormindo, apagou, um abraço, vai ficar lá dormindo no cantinho dele, até que Jesus venha, até que se terminem o tempo estabelecido para a vinda de Cristo. Aí quando ele vier, ele vai acordar todo mundo e cada um vai passar pelo tribunal celestial. Quem fizer mais coisa boa do que mais coisa positiva do que negativa, volta para casa, mas antes também vai passar pelo mesmo processo de limpeza. E quem não fez o suficiente para alcançar o processo de limpeza, para alcançar o reino de Deus, aí vai passar automaticamente para a terceira fila, que é a fila que não tem jeito. Ou o inferno, ou Hades, ou Seol, não importa. Você não vai entrar no reino de Deus e ponto final. Deus, você precisa entender que Deus é Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Você imagine que no universo não existe nada e de repente Deus cria planetas. Tudo que você vê ao seu redor foi feito pelas mãos de Deus. Tudo. Então quando Jesus veio a esse planeta, Ele não veio dar uma voltinha. Não foi isso que ele veio fazer. O que ele veio fazer nesse planeta foi, primeiro, deixar para a humanidade o legado de um mundo que existe depois desse, que é o mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostrou claramente que esse reino existe e é bem poderoso e opera maravilhas. E veio também para nos dar uma alternativa. Se Jesus não tivesse vindo, todo ser humano que morresse ia direto para o inferno, não tem jeito. Mas, como o pecado entrou por uma criatura celestial, por outra criatura celestial, o pecado devia ter a opção de ser apagado, corrigido. E quem era essa criatura? Alguém que não tivesse nenhum pecado, nenhum traço negativo. A única criatura fora Deus, aliás, existem 3 criaturas, né? Deus, o Espírito Santo e Jesus. Os únicos que não têm absolutamente nenhum traço negativo. Todos eles são extremamente puros, altamente puros, não tem como errar. Então este ser altamente puro teria que vir e abrir uma brecha para que aqueles que se arrependessem dos seus pecados pudessem voltar para casa em paz. Gente, a gente está falando de um reino poderoso. Nós estamos falando de uma vida eterna em lugares com os quais o seu pensamento é incapaz de imaginar. Lugares perfeitos. A Terra é um lugar de dor e sofrimento. Isso a gente já está cansado de saber. O mal habita nesse planeta. Mas imagine você viver a eternidade alegre, feliz, sem doença, sem sofrer qualquer tipo de ataque. Um lugar onde só haja paz, onde você possa viver em tranquilidade por toda a eternidade. Esse lugar existe. Esses seres vieram de lá. Esse mundo existe. E esses seres que vieram de lá e conviveram conosco, voltaram para lá. Deus vive com a gente? Não. Jesus vive com a gente? Não. Todos eles partiram. Passaram um pouquinho de tempo aqui com a gente e depois foram embora. Creio eu que o objetivo de Deus era passar muito mais tempo conosco. Mas o nosso pecado e a aceleração do nosso processo pecaminoso fez com que Deus terminasse se irritando e indo embora mais cedo. Isso é uma opinião minha, pessoal. Porém, o advento da cruz
iria acontecer de qualquer forma. Por quê? Porque era preciso dar uma alternativa. Não tem jeito. Não interessa qual é a sua religião. Eu respeito a sua religião. Mas pode ter certeza, se você é cristão e não foi batizado nas águas da mesma forma que Jesus foi, você não vai entrar na primeira fila. Não tem jeito. Você vai correr um risco absurdo de ser julgado pelas suas obras. Lembre-se, o ser humano, a própria palavra diz, na face desse planeta não existe um justo sequer. Isso quer dizer que você corre um sério risco de, quando morrer, não voltar para casa, não conseguir voltar para casa. Por quê? Porque os seus pecados vão ser contra você, e como você não fez o que estava determinado na palavra, veja, preste atenção. Eu não estou falando da minha religião. Eu não estou falando particularmente da minha situação. Eu estou falando do cristianismo de forma geral. O cristão que não lê a palavra, o cristão que desconhece a palavra, está literalmente ferrado. Você não vai chegar a canto nenhum. Ah, mas eu vivo na igreja, mas eu prego na igreja, mas eu sou levita. Não interessa. Se você não conhece a palavra, não vai entrar. Você corre o risco de não entrar. Por quê? Porque neste mundo você termina sendo fruto do meio. Mesmo que você se esforce com toda a sua força para fazer o bem, não tem jeito, você termina fazendo alguma coisa errada, ainda que seja um pensamento. Um pensamento errado já suja a sua ficha. Imagina uma ação equivocada. Então, você tem que fazer o que está estabelecido, não só por Jesus, mas na palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Eu não entendo. Eu sequer era cristão quando resolvi sair nas carreiras e me procurar uma igreja e me batizar. Por quê? Porque algo disse dentro de mim: rapaz, abre o teu entendimento. Quem crer e for batizado será salvo. Aí eu corri e me batizei. Isso quer dizer que eu estou salvo? Tecnicamente, sim. Quando eu partir, eu tenho o direito, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho o direito, por lei, de ser resgatado pelas mãos de Jesus. Jesus pagou por mim, pagou com sangue por mim. O preço está pago pelos pecados que eu cometi, pelos pecados que eu ainda vou cometer. Embora agora vem uma questão importantíssima. Embora você tenha que se lembrar de que Deus é Deus. Deus é a lei, está muito, muito, muito além da lei. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o universo desaparecer numa fração de segundos. Ele pode esmagar esse universo numa fração de segundos. Ele pode acabar com tudo e começar tudo de novo. Então, Deus pode fazer o que quiser. Deus pode pegar você, que passou a vida todinha servindo a Ele, e por um motivo simples dizer: eu não quero mais você aqui. Veja o caso de Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Não. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele feriu a rocha 3 vezes. Ele se irritou com o povo e feriu a rocha 3 vezes. E não era para ele ter feito isso, era para ele ter paciência com o povo. Então, se ele não tinha paciência com o povo que ele vê, como é que ele vai ter paciência com Deus que ele não vê? Você acha que Deus não percebeu isso? Olha, se você é cristão, leia a palavra. Urgente, compre uma Bíblia, comece a ler urgentemente e procure qualquer igreja que te batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, descendo as águas, igual João Batista fez com Jesus no Rio Jordão. Não é por uma questão religiosa. Eu estou tirando aqui, eu estou eximindo aqui o lado religioso. Eu estou falando de inteligência humana. Quem crer e for batizado será salvo. Corra, procure a primeira igreja, caladinho, é entre você e Deus. A salvação é individual.
Não adianta você querer salvar sua esposa. Não adianta você querer salvar seu filho. Primeiro você tem que cuidar de você. Enquanto você está cuidando dos seus, enquanto você está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus. O batismo é a chave para entrar no reino de Deus. E através do batismo, você tem acesso à porta. Não existem várias portas, existe uma porta. A porta é Jesus. Se você bater, a porta será aberta. Se você pedir, você vai receber. Desde que você esteja dentro das regras celestiais, que são extremamente simples. Desculpa, sabe onde é que está a diferença? Eu te digo onde está a diferença. Há muitos anos eu percebi isso. A diferença é que, quando você compreende o reino de Deus como uma criança, você consegue facilmente entrar no reino de Deus. É interessante, né? Quanto mais adulto você fica, mais afastado de Deus você fica. Por quê? Porque você vai começando a ser contaminado pelas coisas do mundo. E você termina conseguindo chegar a canto nenhum. Por quê? Porque você cria suas próprias convicções, você cria a sua própria teologia, você escolhe seu próprio caminho, ao invés de seguir os passos dos seres que são os responsáveis pela formação do universo. Você acha que eu vou seguir um pastor? Você acha que eu vou seguir um padre? Você está doido? Você acha que eu vou fazer isso? Olha, você está doido. A Bíblia, a palavra diz que você não deve chamar ninguém de raca ou louco. Mas você tá meio pirado? Você acha que eu vou servir ou seguir uma religião qualquer, sabendo de tudo isso? Sabendo que o universo que eu vejo à noite, que eu contemplo à noite, é a minha morada, é o lugar para onde eu vim de lá e vou voltar para lá? Jesus só suportou tudo que suportou e olhe lá. Jesus sabia de onde tinha vindo e sabia para onde tinha ido, para onde iria voltar. Ele sabia. E mesmo assim, a crueldade humana fez com que ele chorasse lágrimas de sangue. Ele transpirou sangue. Ele chorou e transpirou sangue. Por quê? De tanto pavor que ele sentia. Por causa da humanidade. Uma série de coisas ele deve ter sentido na hora. Mas quando ele sentiu que estava se aproximando daquele momento... E você que sofre todo dia também. Lógico que não existe a menor comparação entre o nosso sofrimento e o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu todos os tipos de sofrimento que um ser humano sofre. Que toda a humanidade sofreu, ele sofreu sozinho. Por isso que ele chorou e ficou tão triste naquele momento. E mesmo assim, mesmo sendo ele já estabelecido acima das estrelas, como rei de todo o universo, mesmo assim, ele ainda pediu a Deus para afastar dele esse cálice. Pai, afaste de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Entende? Então, para a gente, o sofrimento às vezes torna-se insuportável, mas o sofrimento só se torna insuportável para você porque você está longe da presença de Deus. Porque se você estiver perto da presença de Deus, se você tiver Jesus como seu amigo pessoal, todo esse sofrimento é amenizado. Ele não é retirado por completo, porque a função da sua vida nesse planeta é ser purificado. Quando você nasce, você recebe um sopro do Espírito Santo, você recebe uma partícula de Deus. Essa partícula ela vai se desenvolver, crescer dentro de você, e quando você partir, a carne fica e o Espírito volta. Essa partícula volta multiplicada para Deus. Daí vem a fonte de energia poderosa de Deus. Deus é o gerador de toda a energia que existe no universo. E essa energia está dentro de você. Você faz parte dessa energia. Por isso que existe todo esse processo para limpar você antes de você voltar para casa. Amém? É preciso que você entenda isso. O motivo dessa mensagem é: leia as Escrituras. Na minha família tem levitas
Não é gente que vai para a igreja só no final de semana, é gente que serve a Deus. Existem levitas católicos, existem levitas evangélicos. Todos nós servimos no exército celestial e todos nós sabemos a mesma coisa. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor, como seu único, exclusivo e eterno Salvador, você não vai chegar a canto nenhum. Infelizmente, aceite Jesus, procure uma igreja, se conserte com ele e deixe que ele vai mudar a sua vida. Uma parte da minha família, como eu disse a vocês, serve ao cristianismo, mas todos os dias eles são alertados com relação à questão dos ritos religiosos que existem nessa outra religião. O grande lapso de não ler as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não conhece a lei de Deus. Qualquer pessoa chega para você, diz o que quiser e você tem que ficar calado e engolir, porque você não sabe, não entende. E a Bíblia é feita exclusivamente como manual da sua vida. Então leia a Bíblia. Se você não tem, corra, saia voado, compre uma, é baratinho. Tem lugares que dão a Bíblia para você. Peça a Deus, pronto, peça a Deus. Ele dá, ele faz chegar a você. Quer fazer uma experiência linda com Deus? Peça a Deus uma Bíblia, a Bíblia vai chegar. Ele encontra uma forma de mandar para você. Pede e espera que ele vai mandar, que ele dá um jeito de mandar. Agora, onde houver batismo, você fica ligado. Vai ter batismo então em igreja. Aí você corre, independente de pai, mãe, seja lá quem for. Você corre e se batiza. Por quê? Porque espiritualmente você estará protegido. E o que vem depois da morte é a vida. Você parte daqui e volta para casa. Por quê? Porque você fez o que o dono do universo mandou. O dono do universo foi muito claro. Você só vai estar comigo se você fizer a minha vontade. Se você não fizer, eu não quero você aqui. E isso ele fez questão de deixar registrado na própria palavra. Quando ele diz, afasta-te de mim, sai daqui, não te conheço. Você já pensou você na porta do céu e Deus dizer isso para você? Sai daqui, não te conheço. Aí os anjos dele pegam você pelo pescoço e jogam você lá no buraco. É bom ter cuidado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, grande e poderoso guerreiro celestial, general de guerra, através do Senhor Jesus, nós viemos ao Senhor hoje pedir proteção pela família, pedir proteção, pedir ajuda. Meu Deus, o Senhor nos fez. Se o Senhor nos fez, a quem eu vou recorrer senão ao Senhor? Então eu recorro ao Senhor para que o Senhor me dê uma vida conforme está estabelecida na palavra. Uma vida abundante, não é abundância de problema, é abundância de coisas boas, de felicidade, de paz e de alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora quebrar, arrebentar todas as correntes negativas que existem na vida de quem está assistindo esse vídeo. Que ele seja verdadeiramente luz do mundo. Que ele experimente o poder do universo através das suas mãos. Que todos os sonhos se realizem. Que a porta de emprego se abra. Mostra a Deus a essa pessoa que essa pessoa tem que procurar os melhores concursos, os melhores empregos. E antes de ir, preste atenção, antes de ir, avise ao Senhor que está indo fazer a prova do concurso, para poder passar tranquilo pelo concurso, porque o Senhor vai mandar a inteligência, vai abrir o entendimento dele para que ele passe naquele concurso. Tudo que lhe for pedido, desde que você esteja dentro da lei de Deus, vai ser feito. Então eu oro em nome de Jesus, para que ele consiga colocar dentro do seu coração a necessidade urgente de você ser acoplado, de você receber o seu selo celestial como criatura pertencente ao reino de Deus. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Eu te abençoo, eu abençoo a sua família.
eu abençoo os seus familiares, a pessoa que estiver doente dentro da sua casa vai ser curada em nome de Jesus. Eu profetizo, eu determino em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa que fizer essa oração, que a pessoa que acompanhar essa oração, que a pessoa que receber essa oração, terá o seu problema sanado, quer seja na área espiritual, quer seja na saúde, quer seja na finança. Acredite, por mais grave e violento que seja o problema, no outro dia, quando você abrir os olhos, você não vai acreditar. A solução vai estar bem na sua frente. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Fica na bênção, fica na paz. Amém?